Olá pessoal, eu sou o professor Aloysio, professor do site amoconcursos.com. Beleza? Tô aqui para passar para vocês, sabe o quê? Uma dica espetacular, fantástica para o seu concurso que tenha matemática ou raciocínio lógico matemático. Quer saber qual é? Acompanha aqui comigo, vamos lá. É a nossa dica de número 6. É isso aí, nossa dica 6. Né? Já estamos aí na nossa série de dicas, nossa sexta dica, números primos entre si. Beleza, essa dica, né, vai ser o conceito do que são números primos entre si. Conceito esse que você pode precisar na hora que estiver fazendo uma questãozinha de uma prova de matemática, de uma prova de raciocínio lógico matemático, beleza? É uma dica preciosa. Então vamos lá, acompanhe aqui comigo que dica é essa. Tudo bem? Dica 6, números primos entre si, mas você sabe o que são números primos entre si? Essa é a grande pergunta, né? Você lembra? Você sabe? Então vamos ver como é que é, qual é a dica para você entender, identificar se os números são primos entre si ou não. Por exemplo, vamos lá. Números primos entre si, definição, o que são números primos entre si? Beleza. Aqui está a definição. São os que têm como divisor comum o número 1. São os que têm como divisor comum o número 1. Beleza? Aqui eu coloquei umas informaçõezinhas, depois a gente vê isso daí. Deixa eu só mudar aqui, dar uns exemplos. Vamos lá. Números primos entre si são aqueles que têm como divisor comum o número 1, somente o número 1. Né? Então, por exemplo, o que é D3? Quais são os divisores do número 3? 1 e 3. Né? Divisores são aqueles números que dividem com o resto zero, divisibilidade exata. Então, os divisores de 3 são 1 e 3. Os divisores de 5 é o 1 e o 5. Né? Os números que dividem 5, o resto zero. Beleza. E aí, quais são os divisores comuns? Ou seja, qual é o divisor comum entre 3 e 5? Gente, o divisor comum é só 1. Né? Não tem outro divisor que seja comum entre eles, só 1. Então, como 3 e 5 são números que têm como divisor comum somente o número 1, eles são números primos entre si. Eles são números primos entre si. Tá bom? Eles são primos entre si. E aí o MMC que eu falei aqui, vou voltar aqui, o MMC de números primos entre si, olha a dica, olha mais uma dica aí para você. Olha a dica, de números primos entre si é igual ao produto deles. Né? O mínimo múltiplo comum é o produto deles. E o MDC, o maior divisor comum de números primos entre si, é sempre igual a 1. É igual a 1. Então, voltando aqui, né, nós vimos que 3 e 5 são primos entre si porque o divisor comum é 1. O MMC entre eles vai ser 3 vezes 5, 15. O MDC é sempre 1. Claro, o divisor comum entre eles não é 1. Não é 1. Então, qual é o maior divisor comum entre eles? Tem que ser 1. Só tem um divisor comum, que é 1. O maior divisor comum entre eles é 1. E o MDC é 3 vezes 5, 15. Né? Se você usar aquela regrinha prática que eu já mostrei numa dica, 2 métodos práticos de calcular o MMC, mostrei isso na dica de MMC, você divide por 3 dá 1, né? Que repete o 5. Divide por 5, 5 por 5 dá 1. O MMC entre 3 e 5 é 3 vezes 5, 15. É assim que a gente acha o MC, né? Faz uma fatoração simultânea desses números aqui. Beleza? Mas não precisa fazer isso. Sempre que os números forem primos entre si, a dica é essa. O MC é o produto dos números e o MDC é sempre 1. Beleza? Então, 3 e 5 são números primos entre si. Tá? Vamos ver mais um exemplo? Para fixar melhor essa dica aí, vamos ver mais um exemplo? Vamos lá. Mais um exemplo. 15 e 16 também são primos entre si. Quais são os divisores de 15? Quais são os números que dividem 15 com o resto zero? 1, 3, 5 e 15. Quais são os divisores de 16? Quais são os números que dividem 16 com o resto zero? 1, 2, 4, 8, né? Faltou o 8 aqui, coloco o 8 aqui, faltou o 8 aqui, 8 e 16. 1, 2, 4, 8 e 16, né? 8 divide 16, beleza? Então, esses são os divisores de 16. Tá. Quais são os divisores comuns entre 15 e 16? Ó, só vai ter um divisor comum, que no caso é o número 1. Né? O número 1 é o divisor comum entre 15 e 16, só tem ele, é o 1. É ele mesmo. Beleza? Aí o MMC entre 15 e 16 vai ser o produto, 15 vezes 16, 240. E MMC de primos entre si é sempre o produto 15 vezes 16.
E o MDC é sempre 1, vai ser 1. Tá bom? Então 15 e 16 são números primos entre si. Notem que para números serem primos entre si, eles não necessariamente têm que ser números primos. Beleza? Veja aqui no exemplo anterior que 3 e 5, o exemplo anterior, já vou colocar para você ver, 3 e 5 são números primos e, além disso, números primos entre si. Agora, 15 e 16 não são números primos, mas são primos entre si, tá? Primos entre si, a definição são números que têm como divisor comum o número 1. Somente o número 1. Ok? Fechou com essa dica? Então tá aí, definição, dica do que são números primos entre si. Com isso a gente fecha mais uma dica aí do professor Aloysio para você que vai fazer concurso público e tenha matemática, raciocínio lógico. Conte comigo, valeu e até a próxima. Tchau!